Olá! Não é nenhum exagero dizer que boa parte do mundo parou na última quarta-feira para esperar o anúncio do novo Papa. Enquanto milhares de pessoas, debaixo de chuva, buscavam espaço na Praça São Pedro, em frente à Basílica, milhões viam pela televisão. E quando a notícia chegou, foi aquela festa. Para quem ainda fala na perda da influência da Igreja Católica, basta ver essas imagens. Após a surpresa com a escolha do cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio, agora o Papa Francisco, mais de 1 bilhão de católicos esperam pelas mudanças que podem ocorrer nesta instituição de 2000 anos. Esta edição do Matéria de Capa trata da escolha do novo pontífice e de seus desdobramentos. Fique com a gente. Primeiro jesuíta, primeiro latino-americano e o primeiro a escolher o nome de Francisco. Muitas surpresas envolveram a escolha do cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio, arcebispo de Buenos Aires, como novo Papa, sucessor de Bento XVI. Assim que foi anunciada a escolha, em meio a todo o cerimonial, ele ainda encontrou espaço para o humor e brincou. Foram buscar um Papa no fim do mundo. I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Em seguida, agradeceu aos cardeais pela escolha e pediu que todos rezassem por ele e pelo seu antecessor, Bento XVI. Após a bênção a todos os fiéis, ele se despediu, deixando uma imagem de grande simpatia entre a multidão que acompanhava o anúncio na Praça São Pedro e aos milhões que viam pela televisão em todo o mundo. Buona notte e buon riposo. A escolha do nome Francisco significa não apenas uma preferência, pode ser uma indicação de como será o seu pontificado, ou seja, voltado para os mais pobres. Francisco de Assis, o filho de um rico comerciante que decidiu servir a Deus e viver na mais rigorosa pobreza, reflete a influência dos jesuítas na vida do cardeal, ele próprio um jesuíta austero, que sempre levou uma vida discreta. Isso porque São Francisco de Assis também foi um inspirador de Santo Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus, a que Bergoglio pertence. Criada em 1540, a Ordem dos Jesuítas tornou-se uma das mais importantes na Igreja, ao lado dos beneditinos, agostinianos e dominicanos. Na história do Brasil, os jesuítas tiveram um papel destacado, já que foram os primeiros religiosos a chegar, após o descobrimento, para levar adiante a tarefa da catequização. Ao escolher um nome inédito, Bergoglio passou a ser chamado apenas de Papa Francisco, e só se tornará Francisco I quando outro pontífice optar pelo mesmo nome. Se a escolha do cardeal argentino foi uma surpresa para a maioria, sua ascensão no Vaticano já vinha sendo percebida entre os participantes da alta cúpula. Em 2005, ele foi o segundo colocado por ocasião da eleição de Ratzinger e, numa de suas últimas decisões, Bento XVI designou Bergoglio para a Pontifícia Comissão para a América Latina. No primeiro compromisso, após a eleição, o Papa Francisco visitou a Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, a mais antiga igreja do mundo dedicada a Maria. Lá ele rezou perante um altar chamado Salus Populi Romani, ou Protetora do Povo Romano, onde pediu que ela abençoe o seu pontificado. A trajetória do cardeal Jorge Mário Bergoglio na Argentina não foi das mais tranquilas. O ex-presidente Néstor Kirchner chegou a afirmar que Bergoglio era o verdadeiro representante da oposição ao seu governo, após as críticas que ele fez à pobreza no país. O auge da crise entre a Igreja e o governo Kirchner aconteceu em 2009. Primeiro, o cardeal denunciou as perseguições à imprensa, alertando para o que chamou de risco de se impor no país um pensamento único. O confronto se agravou quando Bergoglio apoiou declaração feita por Bento XVI, que qualificou como um escândalo a pobreza na Argentina. No dia seguinte, Dom Jorge afirmou que a dívida social no país é imoral, injusta e ilegítima. Em outra oportunidade, denunciou a destruição do trabalho digno e a falta de perspectiva para algumas camadas da população. No governo de Cristina Kirchner, o cardeal combateu duramente a proposta de legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, que acabou se transformando em lei.
Em todas estas ocasiões, Cristina Kirchner respondeu rechaçando as críticas. Nos últimos dias, quando se discutia a eleição do sucessor de Bento XVI, a presidente ironizou: "Não existe papisa, mas se existisse, eu disputaria esse lugar." Após a eleição, ela fez um pronunciamento onde desejou boa sorte ao novo pontífice, mas em nenhum momento citou o nome de Bergoglio. Referiu-se apenas ao Papa Francisco. Se houve o confronto com os Kirchners por questões sociais, em outra frente Bergoglio foi alvo dos que o acusam de ter colaborado com a ditadura militar. Segundo as denúncias, o cardeal teria contribuído para a prisão de 2 sacerdotes, também jesuítas, levados para a Escola de Mecânica da Marinha, conhecido centro de torturas na época do regime militar, e libertados 5 meses depois. O porta-voz do Vaticano negou veementemente as acusações, que classificou como uma campanha de difamação contra a Igreja. Segundo o comunicado oficial, nunca houve uma denúncia formal contra o então superior dos jesuítas em Buenos Aires. Mesmo para quem acompanha de perto o dia a dia da Igreja, a escolha do novo Papa argentino foi uma surpresa. Neste Matéria de Capa, ouvimos o coordenador do Núcleo de Fé e Cultura da PUC, o sociólogo Francisco Borba, e o filósofo Luiz Felipe Pondé. Chama atenção para mim como ele encaixou como uma luva, né? No sentido de, eu achava que a Igreja precisava indicar alguém fora da Europa, por conta de que é na América Latina e na África que ela ainda tem alguma vivacidade, e ainda está um pouco preservada dos escândalos de pedofilia, essas coisas, e corrupção e tal. Mas eu não acreditava que porque a Igreja não é nunca ousada a ponto de virar tudo de cabeça para baixo. E aí ela encontrou uma saída boa, que é um latino-americano argentino, a igreja mais conservadora do continente e, ao mesmo tempo, um sujeito que sai fora do círculo europeu, né? Surpreendeu, apesar de ser uma coisa muito natural, quando a gente vê o perfil dele. A igreja estava procurando um santo, todo mundo dizia, precisamos de um santo que seja bom administrador. E olhando para o perfil, a gente descobre que ele se encaixa muito bem aí. O que será que o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, pensa sobre a eleição do novo Papa? As respostas com o nosso enviado especial a Roma, Ricardo Ferraz. Terminado o conclave, é hora de fazer um balanço sobre a eleição do Papa Francisco e também sobre os desafios da Igreja Católica. O Matéria de Capa recebe com exclusividade o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Raimundo Damasceno. Para os fiéis, a eleição do Papa Francisco foi uma grande surpresa. Foi também para os cardeais. Quando apareceu pela primeira vez o seu nome numa reunião assim entre nós mesmos da América Latina, já para mim não seria surpresa se ele viesse a ser Papa. Não seria surpresa. Foi surpresa o fato dele realmente, do seu nome ter surgido num determinado momento, sem que ele realmente procurasse isso, é claro, nunca o procurou e nunca o desejou, evidentemente. Mas uma vez que o seu nome apareceu, ele começou justamente a crescer. A gente tem observado uma queda muito grande no número de católicos nos últimos anos no Brasil e em alguns países da América Latina. A eleição de um Papa latino-americano pode reverter essa curva? Eu acho que esse Papa, sem dúvida nenhuma, ele está muito imbuído do espírito de Aparecida, da 5ª Conferência de Aparecida realizada em 2007. Ele foi o presidente da comissão que elaborou o documento final de Aparecida. E quando lhe perguntaram, ao sair de Buenos Aires para Roma, quais eram os grandes desafios da igreja, as dificuldades, ele disse, está tudo isso como que sintetizado no documento de Aparecida. Então ele tem muito isso na sua alma, no seu espírito, o documento de Aparecida, que é um documento praticamente cuja alma, cujo espírito fundamentalmente é a missão, é a ação evangelizadora da igreja, fundamentada no discipulato, isto é, para você ser missionário, é preciso que primeiro você se torne discípulo de Jesus Cristo, um seguidor de Jesus Cristo. Os temas mais discutidos e que antecederam o conclave foram as questões relacionadas ao caso do Vatilix, o vazamento de informações de dentro do Vaticano, como os casos de pedofilia, o próprio rombo dentro do Banco do Vaticano. Como que o senhor vê todas essas questões e como que o senhor acredita que o papado de Francisco vai lidar com elas? Ele certamente será um homem muito firme, muito decidido, tomará medidas certamente necessárias que ele julgar, oportunas para a igreja, para o bem da igreja. Ele não terá medo
de tomar essas decisões quando necessárias. E com relação a certos problemas, a posição da igreja é claríssima, né? Em relação à pedofilia já não tem mais dúvida nenhuma, entende? A igreja já tem suas orientações muito práticas. Nós, na Igreja do Brasil, por exemplo, já temos orientações muito práticas elaboradas pela Conferência de Conhecimento de todos os bispos do Brasil, entende? Não há dúvida nenhuma. O que pode acontecer é a falha, é o pecado de uma ou de outra pessoa, mas isso não é problema exclusivamente da igreja, isso é problema da sociedade hoje. Se a notícia da escolha de Jorge Mário Bergoglio não provocou grande entusiasmo no governo, a reação nas ruas foi outra. Habemus Papa. Na Praça São Pedro, logo após o anúncio, os argentinos que acompanhavam a eleição não pareciam acreditar no que ouviam. Este argentino lembra que na eleição de 2005 ele já havia sido o segundo colocado. É um obispo muito importante, não se olvide que na eleição anterior com Ratzinger saiu segundo. E as jovens declaram, é uma grande notícia. Viva el Papa! Viva el Papa! Em instantes, em seus primeiros pronunciamentos, o novo pontífice deixa claro que vai impor mudanças na linha da igreja. E mais, um Papa que paga suas contas, evita mordomias e impõe uma marca de bom humor no Vaticano. A gente volta já. Nos vários pronunciamentos que fez depois de tomar posse, o Papa Francisco deixou claro que vai impor uma nova linha na igreja, mais identificada com a ordem dos jesuítas, a qual pertence. Na primeira missa que rezou na Capela Sistina, o Papa já deu sinais do novo estilo. Falando de forma clara, para que todos pudessem entender, disse que os católicos podem caminhar e avançar, mas de nada adiantará se não seguirem os ensinamentos de Cristo. Nós podemos caminhar tudo o que vogliamo, nós podemos edificar. E prosseguiu alertando que aqueles que tentam construir um mundo sem valores espirituais estarão erguendo castelos na areia. A missa realizada no interior da capela pôde ser acompanhada pelos fiéis que estavam do lado de fora da Catedral de São Pedro por meio de telões espalhados na praça. Quando não se confessa Jesus Cristo, se confessa a mundanidade do diabo. Pessoas de diversas partes do mundo, incluindo argentinos, estavam presentes. No encontro com os cardeais, o Papa voltou a dar exemplos de um estilo descontraído. Depois de desafiar os integrantes do Colégio Cardinalício a levarem adiante seus sonhos da juventude, brincou, dizendo que a maioria dos presentes ali está em plena vecchiaia, a palavra italiana para velhice. Siamo nella vecchiaia. Mas isto, acrescentou, não quer dizer apenas idade avançada. Também significa sabedoria, que deve ser transmitida aos jovens. Della sapienza della vita. No sábado, o Papa teve seu primeiro encontro com os jornalistas, onde voltou a surpreender. Primeiro ao brincar com os repórteres e com o porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi, dizendo: "Vocês trabalharam, hein? Trabalharam, hein?" Avete lavorato. Em seguida, revelou que foi a partir de uma conversa com Dom Cláudio Umes, arcebispo emérito de São Paulo, que teve a ideia de escolher o nome de Francisco. E quando i voti sono saliti a 2/3, viene l'applauso consueto perché è stato eletto il Papa. E lui mi abbracciò, mi baciò. E mi ha detto: non ti dimentichi dei poveri. E quella parola è entrata qui, i poveri, i poveri. Poi è Francesco è l'uomo della pace. E così è venuto il nome nel mio cuore, Francesco d'Assisi. È l'uomo che ci dà questo spirito di pace, l'uomo povero. Come vorrei una chiesa povera e per i poveri. Depois, Francisco abençoou todos os presentes, mesmo sabendo, como acrescentou, que nem todos ali eram católicos.
Na terça-feira, ele vai rezar a missa que marca o início do seu pontificado no dia de São José, padroeiro da igreja, e em seguida receberá 150 chefes de Estado. Para alguns representantes da igreja, uma das tarefas principais do novo Papa é promover mudanças na cúria, diante da sucessão de denúncias dos últimos tempos. O padre Robert Sirico preside a organização católica Instituto para o Estudo da Religião, com sede em Michigan, nos Estados Unidos. Ele acredita que a prioridade é promover uma ampla reforma na Cúria Romana. Padre Sirico não mencionou de forma explícita, mas ele deixou entrever que o objetivo é evitar a repetição dos escândalos que abalaram a igreja nos últimos anos. Bom humor e descontração. A se levar em conta as primeiras reações de integrantes da Cúria Romana, o Papa Francisco vai impor um clima de leveza nas relações com os mais próximos. Várias histórias sobre ele já são ouvidas no Vaticano. Tutti abbiamo partecipato con estrema emozione. O porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi, admite: a simples ideia de ter um jesuíta como Papa, segundo ele, já soou estranho e ninguém estava preparado psicologicamente para isso. Também chamou a atenção o fato de que, depois de eleito, o Papa fez questão de voltar ao hotel onde havia se hospedado para pagar a conta e pegar as suas malas, sendo que poderia ter pedido a um assessor para fazer isso. Diante das observações de alguns jornalistas sobre a idade do Papa, 76 anos, Lombardi comentou que ele tem uma saúde perfeita, embora tenha perdido parte de um dos pulmões durante uma cirurgia aos 21 anos. Já o cardeal francês Jean-Pierre Ricard revelou que, logo após a eleição, quando eles deixavam a Capela Sistina, o novo pontífice recusou-se a utilizar o elevador privativo e fez questão de se juntar aos demais cardeais. Em seguida, ele fez uma provocação. Disse esperar que Deus perdoe os cardeais por terem escolhido a ele como Papa. Quais são as características pessoais de Jorge Mário Bergoglio que poderão marcar o pontificado de Francisco? Com a palavra, os nossos especialistas. É uma pessoa identificada com votos de pobreza, já na vida dele na Argentina, quer dizer, cozinhar a própria comida, recusar luxos do cardinalato, de ser arcebispo, andar de metrô, de ônibus, né? Então, esse perfil é um perfil que vem muito a calhar a igreja, que é essa identificação com os pobres, mas o caso dele, desde cedo, uma recusa frontal da teologia da libertação. Bergoglio é um homem muito simples, e por isso muito simpático ao povo. Ele está perto do povo. Ele tem uma profunda espiritualidade, uma mística muito forte, no estilo de Bento XVI. Porém, essa simplicidade, esse trato fácil com o povo, o amor aos mais desfavorecidos, vão dar a ele uma simpatia, uma empatia com o povo, que provavelmente vão fazer com que essas características espirituais sejam mais bem compreendidas, mais bem entendidas pelo povo. Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, que era apontado como favorito, disse que não entrou na Capela Sistina esperando ser eleito. Os detalhes da entrevista com o Ricardo Ferraz. Dom Odilo Scherer conheceu de perto um velho ditado italiano sobre os conclaves: quem entra papa, sai cardeal. Sem esboçar ressentimentos por não ter sido eleito, o cardeal arcebispo de São Paulo brincou com o fato de ser um dos mais cotados para o pontificado. As cotações prévias foram todas para o espaço. Durante a primeira declaração pública depois do conclave, Dom Odilo lembrou que é preciso fazer análises sobre a igreja que levem em conta o aspecto espiritual. Afinal, com que critérios foram feitos os cálculos? As cotações, critérios naturalmente humanos, aqueles disponíveis, etc. E é normal. Porém, há que se aprender uma coisa: a igreja não é só feita de cálculos humanos. O arcebispo também comentou as divisões internas da igreja, tão noticiadas durante o processo de eleição do Papa Francisco. Foi uma experiência muito bonita, de franqueza, de partilha, de senso de responsabilidade sobre a vida da igreja, onde se falou de tudo o que neste momento é importante refletir e ter em conta. E estas longas considerações feitas pelos cardeais, com muita serenidade, devo dizer,
não identifiquei em nenhum momento, estando lá dentro, em nenhum momento identifiquei partidos. Esse negócio de direita e esquerda, que é tão frequente, querer enquadrar as coisas, não funciona. Em nenhum momento percebi lutas de quem queria por toda a lei, né, as coisas num rumo. E muito mais ainda no conclave mesmo. O conclave ocorreu, foi 1 dia e meio, mas ocorreu em clima de oração. A imprensa italiana chegou a noticiar que durante as reuniões que antecedem o conclave, Dom Odilo teria saído em defesa da Cúria Romana após ela ser duramente questionada em respeito da situação contábil do Banco do Vaticano. Isso o teria afastado da cátedra de Pedro. Dom Odilo nega que isso tenha acontecido. Depois de ter rezado, depois de ter todo mundo também se colocado diante de Deus, da possibilidade de ser eleito, ficaria muito difícil a gente dizer não, mas evidentemente que eu nunca pensei que isso viesse a acontecer. Agora, ser eleito Papa não é uma honra simplesmente como é calculado, ou não é um poder, é um serviço muito grande. No ano de 1294, um eremita, que não era padre nem bispo e vivia isolado nas montanhas do sul da Itália, foi eleito Papa. Foi o resultado das brigas entre os cardeais. Você sabia que a igreja já teve um Papa português? Foi João XXI, eleito no ano de 1276. Mas o seu pontificado durou pouco, porque ele sofreu um acidente. Apenas 8 meses depois de ser coroado, João XXI morreu em consequência dos ferimentos recebidos na queda do teto de um quarto que mandara construir. Embora nascido em Portugal, tinha sobrenome italiano, Pedro Giuliani, e era conhecido como Pedro de Espanha, por ter residido longo tempo naquele país. O ermitão Pierre Mouron, de 80 anos, foi tirado das montanhas de Mouron, perto de Sulmona, e sagrado Papa em agosto de 1294. Ele assumiu com o nome de Celestino V, mas renunciou 4 meses depois, decepcionado com as disputas por dinheiro e poder. Em instantes, primeiros dias do novo Papa já fazem prever grandes mudanças na igreja. E mais, quem aguenta os argentinos, que já começam a dizer que são os melhores em tudo? A gente volta já. O que pode mudar na igreja com o novo Papa? A igreja de Francisco será diferente da igreja de João Paulo II e de Bento XVI? Acho que é uma igreja diferente. A igreja foi mais feliz do que se tivesse ficado na mão de um europeu, principalmente de um italiano. Foi mais feliz. É uma igreja diferente, pelo menos do ponto de vista da América Latina e da África, que está um pouco perto de nós, nesse sentido, de sentir que pela primeira vez a igreja se dobrou, né, àquele lugar da onde sai o seu sangue, mais vivo, mais ativo. Nesse sentido, pode ser uma igreja diferente. É como se continua sendo lá o Vaticano, mas, como ele mesmo diz, a igreja foi buscar um cara lá no fim do mundo, né? Quer dizer, então o foco olha um pouco aqui para baixo, né? Acho que nesse sentido é diferente. Em meio à cobertura do conclave, uma figura de destaque foi a do porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi. Figura bem-humorada, que não perdia uma oportunidade para ironizar os jornalistas. Durante a sede vacante, a Igreja Católica ficou sem Papa, mas teve rosto e voz. Federico Lombardi foi o responsável por responder às perguntas dos jornalistas desde que o mundo voltou seus olhos para o Vaticano, depois da renúncia de Bento XVI. Obter informações de uma das instituições mais fechadas do mundo é um grande desafio para os jornalistas que vieram cobrir a eleição do Papa Francisco. A única fonte oficial, além da fumaça branca da Capela Sistina, é a coletiva de imprensa que é concedida todos os dias pelo porta-voz do Vaticano, o padre Federico Lombardi, aqui no centro de imprensa. Pertencente à Ordem dos Jesuítas, assim como o Papa Francisco, Lombardi é bem-humorado e arranca risadas dos jornalistas em muitas das respostas,
principalmente aquelas em que aproveita para ironizar os profissionais que insistem em noticiar uma divisão ideológica e uma crise dentro da igreja. Todas as respostas são dadas ao lado do padre Rosica, que faz as traduções em inglês, e do Monsenhor Tamayo, que traduz para o espanhol. Eu rezo para ter 1/10 da paciência do padre Lombardi e 1 milímetro de seu humor e bondade, diz padre Rosica, um canadense responsável por uma TV em seu país de origem. E emenda: à medida em que a coletiva avança, as perguntas vão ficando mais ridículas, mas a gente tenta o nosso melhor. Pergunta ao padre Lombardi como foi a experiência de ser a cara do Vaticano nesse período de sede vacante. Só o que fiz foi servir a todos vocês, diz, arrancando palmas dos jornalistas. Em se tratando de um argentino, é claro que a eleição do novo Papa iria repercutir no mundo do futebol. Maradona e Messi comentaram a escolha desse torcedor do San Lorenzo. A foto do então cardeal segurando a camisa do San Lorenzo correu o mundo. Ao mesmo tempo, o ídolo dos argentinos e dos torcedores do Barcelona, Lionel Messi, declarou: "Quanta felicidade! Francisco, eu adoraria poder dedicar-te o Mundial de 2014. Não demorou para Maradona entrar no assunto com a sua modéstia habitual e proclamar: "O Deus do futebol é argentino e agora o Papa também." Et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper. E não foi só Maradona que despertou o espírito de exaltação dos argentinos. Na internet, principalmente no Twitter, uma verdadeira avalanche de mensagens procura destacar aspectos positivos do país. Todo mundo sabe que isso não passa de brincadeira, embora alguns até pareçam acreditar. De qualquer forma, não deixa de ser divertido ver mensagens como esta, onde um internauta garante: "Tenemos las chicas más lindas, los mejores jugadores de fútbol, los mejores actores y actrices y ahora el Papa es argentino." Ou, como disse o outro, "Obama que se cuide." Aguenta agora, né? O Matéria de Capa fica por aqui. Uma boa noite a todos e até o próximo domingo às 7 da noite.